Você já sentiu, mesmo que em segredo, uma exaustão emocional por trás de tantas conexões superficiais? E se a verdadeira liberdade está em se conectar profundamente consigo mesmo, e não no número de pessoas que se relaciona? Hoje eu não vim te julgar, nem te dizer o que é certo ou errado. Eu só quero te convidar a olhar com mais calma. Aquilo que talvez você tenha sentido, mas nunca teve coragem de nomear. Porque por trás de tantos encontros, desejos e corpos, pode existir uma alma cansada de fugir de si mesma. Vivemos em uma era em que a liberdade sexual é vendida como um troféu, como símbolo de evolução, de independência, de poder pessoal. A mensagem é clara: quanto mais você experimenta, mais livre você se torna. Quanto mais corpos você toca, mais confiante você é. E quanto menos você se apega, mais maduro você parece. Às vezes, o que parece empoderamento é, na verdade, uma armadilha silenciosa. Com cada conquista, algo profundo dentro de você se perde e não volta tão fácil. No meio desse caminho, colecionar corpos pode ser o mesmo que se desconectar de si mesmo. Esse vídeo não é um sermão. Não é sobre certo ou errado. Não é sobre repressão ou moralismos ultrapassados. É sobre o que está acontecendo silenciosamente dentro de você. Algo que talvez você ainda não tenha tido coragem de olhar. Algo que ninguém te contou, mas que está ali te consumindo aos poucos. Porque por trás da busca por prazer, pode haver uma tentativa desesperada de preencher vazios que o desejo não alcança, de fugir de dores que o corpo não resolve. E no fim, o que sobra é a exaustão emocional, a desconexão, a perda do sentido. Carl Jung, o psiquiatra suíço que dedicou a vida a estudar a alma humana, dizia que aquilo que você nega te submete e aquilo que você aceita te transforma. Talvez você esteja negando uma dor profunda. Talvez você esteja tentando transformá-la em liberdade. Mas e se o que você chama de liberdade for, na verdade, uma fuga? Se você tiver coragem de olhar para dentro e questionar tudo o que te ensinaram sobre prazer, conexão e liberdade, o que vamos explorar aqui pode não só abrir seus olhos, pode mudar a forma como você se relaciona com os outros. E talvez, o mais importante, pode transformar a forma como você se relaciona com você mesmo. Vivemos em um tempo em que a palavra liberdade se tornou um mantra. Está em todos os lugares, nas músicas, nos discursos, nas redes sociais. Somos constantemente estimulados a experimentar tudo, a dizer sim para todos os nossos desejos, a seguir cada impulso, como se ele fosse uma bússola confiável que nos levaria direto à realização pessoal. Nunca tivemos tanta liberdade para desejar, explorar, conquistar e experimentar. O mundo parece ter aberto as portas para um infinito de possibilidades. Mas, curiosamente, quanto mais livres nos tornamos nesse sentido, mais ansiosos, inseguros e perdidos nos sentimos. O silêncio depois do prazer, a inquietação depois do êxtase, a solidão depois da companhia, tudo isso são sinais de que essa liberdade talvez esteja incompleta. Esse é o grande paradoxo da nossa era. Fomos levados a acreditar que acumular experiências seria a chave para entender o que há de mais autêntico em nós. Que ao quebrar tabus e ultrapassar limites, chegaríamos mais perto de nossa essência. Mas o que vemos na prática é justamente o oposto. Estamos nos afastando daquilo que dá sentido à experiência humana. Profundidade, presença, conexão verdadeira. E talvez estejamos tentando escapar de enfrentar partes nossas que doem, que nos assustam, que nos expõem, usando a liberdade sexual como disfarce, como fuga. Sim, pode ser doloroso admitir isso. Mas a verdade muitas vezes se revela nos vazios que evitamos encarar. O que chamamos de liberdade sexual pode, em muitos casos, ser um tipo de prisão emocional sofisticada, feita de noites intensas, mensagens não respondidas e silêncios ensurdecedores. Uma fuga elegante do que realmente nos assombra. O medo de estarmos sozinhos, de não sermos amados, de não sermos suficientes. Porque o desejo, por mais físico e carnal que pareça, é também um evento profundamente energético, emocional e até espiritual. Ele toca nossos instintos mais primitivos,
ativa memórias inconscientes e às vezes traz à tona traumas que nem sabíamos que carregávamos. A pele pode esconder, mas a alma sente. Cada pessoa com quem você se conecta sexualmente deixa uma marca e leva um pedaço de você. Isso não é metáfora, é psicologia, é energia, é experiência vivida. Seu corpo pode até tentar fingir que foi apenas casual, mas sua alma não esquece. Ela guarda, ela sente. E quanto mais histórias você mistura, mais difícil se torna ouvir a sua própria voz interior. Mais confusa fica a narrativa da sua vida. É como você tentar ouvir uma música e apreciá-la, mas ao mesmo tempo está tocando outras 10. E então, você percebe que não consegue apreciar. E aquilo que era para ser música para seus ouvidos, acaba se tornando um barulho angustiante. O prazer momentâneo é assim, ele pode silenciar a dor por algumas horas, mas não cura a ferida, apenas a camufla. E a verdadeira liberdade começa quando temos coragem de olhar para dentro, entender nossas sombras e escolher conscientemente o que e quem deixamos entrar. E não estamos falando só de corpo, mas também da nossa alma. Liberdade sem profundidade não é liberdade, é ilusão. Vamos direto ao ponto. Sem rodeios. Transar com vários parceiros pode até parecer libertador, pode até dar aquela sensação de poder, de domínio sobre o próprio corpo, de independência. Mas o que isso está te afetando diretamente? O que está se passando no silêncio da sua alma depois que o calor do momento se apaga? Imagine por um instante que sua mente é como uma casa, uma morada sagrada, com cômodos cheios de lembranças, quadros que você ama pendurados na parede, gavetas onde guardou suas verdades mais íntimas, cada canto com valores que você construiu. Agora, imagine que, a cada nova conexão superficial, alguém entra nessa casa, sem ser convidado de verdade, sem entender suas regras, sem ter intenção de permanecer. Mexe nas coisas, derruba algo, desorganiza um canto que você levou anos para arrumar. E então, essa pessoa vai embora, e você fica tentando juntar os cacos, fica organizando tudo sozinho. No início parece que não foi nada, você pode até se acostumar com esse entra e sai da sua casa. Mas com o tempo, você percebe que algumas memórias estão fora do lugar. Alguns sentimentos não fazem mais sentido. Certos valores que antes pareciam sólidos, agora se tornam líquidos. Sua casa, que antes era um espelho de quem você era, agora parece um ambiente estranho. Você anda por dentro de si mesmo com a sensação de ser hóspede da própria história. Já não sabe mais dizer se o que você sente é desejo autêntico ou apenas carência. Se o que você quer é prazer ou apenas a ilusão de se sentir vivo por algumas horas. Friedrich Nietzsche escreveu uma frase que encaixa como uma chave nessa porta. Quem combate monstros deve tomar cuidado para não se tornar um deles. E se você olhar muito tempo para um abismo, o abismo olhará de volta para você. Quando você transforma o desejo em uma moeda social, uma forma de ser validado, de ser visto, de sentir que é desejável, você começa a negociar com o abismo. Quando você usa o prazer como anestesia emocional ou como fuga da solidão, você se aproxima perigosamente daquilo que suga sua energia vital. E o pior, você acha que está no controle, mas o abismo já está olhando de volta. Esse ciclo de experiências rasas corrói lentamente a sua clareza. Distorce seu senso de identidade. Enfraquece sua capacidade de criar vínculos reais. Cremos que, no fundo, a sua dificuldade é só falta de sorte no amor. É comum conhecermos alguém que acredita, ou até você mesmo acredita nisso sem perceber. Mas, na verdade, essa falta de sorte é só um jeito de não encarar que estamos evitando uma conexão verdadeira. Quando o único caminho que você escolhe é esse desejo sem compromisso. Então acabamos presos num ciclo que não cura, apenas adia o que realmente importa. Encontrar a si mesmo de verdade. Pessoas que se envolvem repetidamente em relações casuais frequentemente relatam cansaço profundo, mas não é físico, é da alma. Um esgotamento que não se resolve com descanso,
É como carregar o peso de várias histórias incompletas, de emoções não digeridas, de fragmentos de si mesmo espalhados por corpos e camas alheias. A sensação de estar sendo usado, mesmo quando você achava que estava no controle, surge exatamente porque o desejo sem profundidade quebra a ponte entre o corpo e a alma. E essa ponte é onde mora o sentido. Sem ela, o prazer vira apenas hábito. A conexão vira dependência. O desejo se torna um disfarce elegante para a dor que você não quer ouvir. E o mais trágico disso tudo, você começa a usar o outro e se deixar ser usado para não ter que encarar o que está gritando dentro de você. O outro vira escudo, vira distração, vira fuga. Mas a verdade é que ninguém pode nos salvar de nós mesmos. E quando usamos o outro para evitar o autoconfronto, perdemos os dois. É hora de concluir essa jornada com aquilo que mais buscamos, uma resposta. A verdade é que nada está perdido. Nenhuma ferida é definitiva quando você decide se olhar de verdade. Nenhum vazio é permanente quando você aprende a habitá-lo, com presença e acolhimento. Mas para quebrar esse ciclo, esse movimento repetitivo entre desejo e frustração, é preciso coragem para algo raro hoje em dia. Desenvolver intimidade consigo mesmo. Antes de buscar o toque de alguém, é preciso reaprender a tocar a própria verdade. Antes de se entregar a um corpo, é essencial compreender o que o seu próprio corpo está tentando comunicar. O desejo, quando vivido com presença e consciência, é mais do que prazer. É força criativa, é linguagem da alma, é energia, vital em estado puro. Alguns filósofos enxergavam a libido como uma fonte profunda de transformação interior. Essa energia, se canalizada com sabedoria, pode gerar arte, cura, sentido e crescimento. Mas quando usada como fuga, quando se torna distração ou anestesia, ela começa a se voltar contra você. Se transforma em vício, em autossabotagem, em desconexão. E é aqui que Eros entra, para entender o que está acontecendo por trás desse vazio silencioso, após múltiplos encontros superficiais. Se você não conhece, o Eros foi tema principal aqui no canal, no vídeo Transforme seu desejo em poder. Precisamos olhar para o Eros com atenção. Ele não é apenas desejo sexual, mas o impulso vital que nos conecta à vida, ao outro e, sobretudo, a nós mesmos. Platão já nos alertava sobre isso em seus diálogos. Para ele, o Eros é o caminho da alma em busca do que foi perdido, uma espécie de fome de completude, um anseio por reencontrar a beleza e a verdade que transcendem o mero corpo. Carl Jung, por sua vez, aprofundou essa visão, trazendo o Eros para o campo psicológico. Ele o descreve como uma energia psíquica que possibilita a transformação. O Eros de Jung é a força que constrói, que une o consciente ao inconsciente, que promove a individuação, é o processo de se tornar inteiro. Quando o Eros está vivo, ele gera criatividade, cura e conexão verdadeira. Mas quando é reduzido a mero ato de consumo, a força vital se dissipa e o que sobra é fragmentação e vazio. Nesse sentido, o que Byung-Chul Han acrescenta à discussão é especialmente relevante para a nossa era líquida e acelerada. Segundo ele, o Eros verdadeiro morre na rapidez, na superficialidade, na exposição constante que impede a profundidade e o silêncio necessários para que o desejo floresça. O excesso de estímulos e a busca por validação imediata destroem o espaço interno, onde o Eros poderia criar significado. Assim, quando você se perde no ciclo das conexões descartáveis, você está, na verdade, sufocando o Eros. Está trocando o desejo pela carência, a busca pela completude pelo consumo rápido, a intimidade pela exposição vazia. E essa substituição não apenas drena sua energia, ela dissolve sua alma. O Eros não é quantidade nem velocidade, ele é qualidade, profundidade e presença. Ele exige silêncio, paciência e coragem para olhar para dentro, para enfrentar o que realmente pulsa em você. O Eros pede entrega, mas não aquela que se perde no outro, e sim aquela que nasce da reconexão consigo mesmo. É uma chama que arde dentro da alma.
e que só pode se acender quando você reconhece seu próprio valor, seus limites, suas dores e seus anseios verdadeiros. Só que hoje, a gente confunde Eros com carência, com compulsão, com pressa. A gente esqueceu que Eros não quer quantidade, ele quer profundidade. Ele não está interessado em provar nada para ninguém, mas em nos reconectar com o que realmente importa. E quando o desejo se torna apenas uma distração, o Eros adormece. E tudo vira ruído, desgaste, confusão. O caminho não é repressão, é reconexão. Reconexão com o seu valor, com seus desejos reais, com o seu tempo, com seus limites e com a sensibilidade que habita em você, mas que foi sendo esquecida em meio à pressa de provar liberdade. Você não precisa colecionar experiências para se sentir livre. Talvez a maior liberdade seja justamente sair dessa ideia de que estar com alguém é o único caminho para se sentir inteiro. Experimente desacelerar. Ouça o que fica depois do prazer. Repare em quem você escolhe e nos motivos por trás dessa escolha. Pergunte a si mesmo com sinceridade: eu estou fazendo isso por mim ou contra mim? Porque no fim das contas, a verdadeira liberdade não vem com variedade de pessoas que você se relaciona, mas sim a paz que você encontra quando não precisa de ninguém. E talvez, bem no fundo, essa fosse a intimidade que você buscava o tempo inteiro. Não aquela que começa na pele, mas aquela que nasce no silêncio, quando o desejo desperta e Eros te lembra de quem você é. No fim, o corpo se cala, mas a alma continua gritando. E talvez o maior ato de amor que você possa viver seja finalmente decidir ouvir esse grito e voltar para casa dentro de si. E se você chegou até aqui, eu quero que você faça um exercício, não por mim, por você. Comente aqui: morada sagrada, para lembrar que sua mente e seu corpo são territórios sagrados. Não é um lugar qualquer aberto para todos que passam. Cada pessoa que você deixa entrar deve respeitar seus limites, valorizar seu espaço e ter uma intenção verdadeira. Preservar esse santuário interior é fundamental para manter sua energia, sua clareza e sua paz. Não permita invasões de bagunceiros. Proteja sua morada para manter seu equilíbrio interior. E por hoje acabamos aqui. Quero deixar você com uma reflexão. Quantas vezes abriu a porta da sua alma para pessoas que só trouxeram confusão e vazio? Pense nisso. E eu te vejo no próximo vídeo.